Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, iniciando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de segunda-feira, semana essa que está cercada de expectativas muito positivas em função de tudo aquilo que nós temos acompanhado pelos noticiários aqui no nosso país que apontam que, até sexta-feira, a Polícia Federal finalmente entregará ao Procurador-Geral da República o inquérito concluído sobre a subtração de joias, o desaparecimento de bens pertencentes à nação, a subtração de um Rolex e a sua venda no exterior. Tudo isso feito pela Orcrim, comandada por aquele que foi o chefe da nação, né? O ex-presidente da República, agora o inelegível. Outras situações virão na esteira desse inquérito também que eu comentarei aqui com vocês. Temos situações muito positivas também em relação aos noticiários, às pautas que começam a ficarem modificadas aqui no nosso país. Isso é muito importante. Bom, vou conversar com vocês sobre tudo isso, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você venha fazer parte aqui das nossas discussões, do nosso chat, mande seu comentário, dê o seu joinha. Se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, tem esse fato muito importante que certamente vai atrair o noticiário no nosso país, mas tem uma coisa que eu quero aqui chamar a atenção de vocês e eu espero que esse ponto aqui chegue até os congressistas progressistas aqui no nosso país para que eles comecem a se movimentar com mais efervescência, né? mais força, né? Aqui tem o relatório da CPI da Covid aqui no Brasil, de fato, com os indiciados ali, os apontados como criminosos ali durante aquele período. Porque nessa semana nós completamos 3 anos que nós tivemos a marca de 500 mil pessoas mortas aqui no nosso país em função da pandemia. Um país que tem 3% da população mundial, mas teve 11% das vítimas. Gente, é uma discrepância muito grande. Isso só pode ser explicável pela omissão. Não só a omissão, né, mas pela ação contundente daquele que esteve à frente do nosso país contra a ciência, contra a saúde do nosso povo. Ele ajudou a matar milhares e milhares de pessoas. Já comentamos aqui, nas cidades onde as pessoas mais acreditaram naquilo que dizia o inelegível, nas suas prescrições, nos seus entupimentos de remédios imprestáveis, foi onde morreram mais pessoas, né? Então, existem todas as provas e as evidências do crime que essa gente cometeu, ou dos crimes que essa gente cometeu contra o nosso país. Agora, os senadores que estiveram à frente da CPI têm que ir para a tribuna todos os dias, têm que fazer cobranças, têm que pautar esse assunto todo dia, porque a gente está sendo pautado pelos insanos ainda, né? O governo tem que se pronunciar sobre essa questão, tem que haver pronunciamentos do ministro dos Direitos Humanos, enfim, da área da saúde, a ministra Anísia. Isso não pode ser esquecido. Os youtubers progressistas têm que lembrar dessa situação, porque, havendo esse movimento, o Procurador-Geral da República terá que dar satisfação, né, sobre o que aconteceu aqui no nosso país. Nós sabemos que o ex-procurador ele tentou proteger a figura desses criminosos todos, mas o novo procurador já está com demandas aí para colocar esse trem para andar novamente, né, como se diria lá em Minas Gerais, né? Então fica aqui a minha observação e vamos cobrar. Hoje eu vou mandar um ofício lá para a PGR e espero que eles respondam, né, dando alguma satisfação. Vou pedir, enquanto cidadão, para que eles expliquem, né, o que aconteceu com esses crimes todos que aconteceram no nosso país, né? Então fica aí o recado, espero que os senadores e deputados comecem a falar mais desse assunto, né? Gente, hoje nas pautas políticas tem uma visita do presidente Lula ao professor Noam Chomsky, que está em São Paulo, né? É muito bacana esse tipo de encontro do presidente, porque o Noam Chomsky já é uma pessoa idosa, né? Quando o Lula esteve preso, foi lá até Curitiba, foi lá prestar solidariedade, ele que é casado com uma brasileira, e que é um dos maiores intelectuais vivos da humanidade, e que tem muito a oferecer para nós aqui no nosso país em função da leitura de como funciona a geopolítica, como funciona o poder econômico, enfim. Eu tenho muitos livros do professor Noam Chomsky e ele sempre foi uma inspiração aqui para muitas coisas que eu compartilho aqui com vocês. Espero que ele se recupere e que ele dê ali algumas dicas ali ao presidente Lula, né, sobre o momento que a gente está vivenciando agora, né? Nós estamos diante de algumas tensões. Algumas delas continuam motivadas pela extrema-direita. Hoje eu estava dando uma zapeada aqui, vi o programa
um dos programas bem assistidos da extrema-direita, e eles estão aí botando a maior força aí que vai haver, através de um deputado norte-americano, né, uma série de iniciativas do governo estadunidenses contra o nosso país. Até eu comentei com vocês, né? Talvez eles mandem aqui uma frota naval lá para o Lago Paranoá, se isso for possível, né? Nós sabemos, né, que isso não é. Mas, enfim, na cabeça do mundo paralelo, isso é possível, né? E, enfim, eles estão dizendo, olha, o Alexandre de Moraes sofrerá sanções, ele terá bens bloqueados. Ele tem bens bloqueados, tem bens nos Estados Unidos. O que vai acontecer? O Alexandre de Moraes deve estar perdendo os cabelos, né, de preocupação, né, com essa história toda, né? Não vai poder mais ir à Disney, porque é um deputado de extrema-direita lá, enfim. É gente muito insana, mas é o que sobrou para essas pessoas. E por isso que eu tenho dito para vocês, nenhuma dessas criaturas desse universo bolsonarista consegue discutir um problema concreto da realidade brasileira. Eles não são capazes de discutir alguma coisa relacionada à economia, a juros que são praticados pelo Banco Central, a dívida pública, enfim, investimentos, o orçamento público. Não tem uma viva alma nesse universo que consiga produzir alguma coisa positiva para o nosso país. Só insanidades, medo, pânico moral, pânico vermelho, pânico religioso. É um negócio assim medonhento. Felizmente, a gente já começa a ver um deslocamento de pautas aqui no nosso país para o mundo da racionalidade. E quando o inelegível for para a cadeia, aí que a gente vai poder ter um horizonte mais aberto para algumas discussões muito importantes, né? Então deixa essas criaturas sonharem aí que o ministro Alexandre de Moraes não vai poder mais ir à Disney, né? Pois bem, como eu disse para vocês, o presidente Lula já começou a dar uma série de entrevistas onde ele tem comentado essa coisa aqui dos juros aqui no nosso país, né? A taxa de juros que nós pagamos. Se você pegar os investimentos de crédito... Então, esse ponto que o Lula tem falado, que eu já passei aqui algumas vezes para vocês, né, são pontos que a grande mídia simplesmente finge que ele não falou. Esconde esse tema, né, quando ele se fala de juros, quando se fala de Banco Central. Porque esse debate é muito perigoso, né, para ser colocado para a população de uma maneira geral, porque a população pode enxergar que durante muitas décadas nós estamos sendo roubados por uma estrutura de poder comandada ali por um sistema financeiro muito peçonhento, para dizer o mínimo, né? E que não tem nenhum tipo de escrúpulos em lesarem, né, o ser humano, lesarem aqui o nosso povo. Mais uma vez, esse chamamento de atenção que o presidente da República fez sobre os juros ainda está tímido de uma maneira geral em relação a todos os setores progressistas nas redes e até mesmo os partidos, né? A gente vê assim o tratamento dessa questão de juros de uma forma institucional pelos partidos da base do governo Lula, principalmente o PT, de uma maneira assim muito técnica, né? Como se fosse uma coisa, enfim, para ser tratada sem muito alarde, né? Uma coisa para ser observada, mas enfim. E não é isso, gente. Nós estamos diante do maior problema da nossa nação. Nenhum governo, o governo Lula, não conseguirá fazer grandes transformações aqui no nosso país sem investimentos públicos. A gente não pode pegar isso aqui, nós gastamos, está previsto o orçamento aqui de 2023, né? Quer dizer, aliás, foi no orçamento de 2023. O pagamento de 50,87% de juros e amortização da dívida. Nenhum país vai para frente assim, gente. Nenhum chefe de família, nenhuma dona de casa, nenhuma família consegue dar conta de qualquer coisa na sua casa pagando 50% de tudo aquilo que ganha de salário para pagamento de juros, para pagamento de um cartão de crédito, enfim, né? De uma dívida bancária que vai se multiplicando sem nenhum tipo de possibilidade de a pessoa escapar. Não tem como, né, gente? Os filhos vão passar fome no final da história, vão passar necessidades, né? E aí eu tenho comentado com vocês essa história aqui, né? Pressionado pelo mercado, o governo avalia cortar gastos para manter arcabouço fiscal de pé. Veja alternativas. As alternativas são sempre aquelas, de cortar do povo, né? Gasto com o servidor, gastos com previdência, gasto social, abono salarial, desvinculação de gastos, enfim, nada de juros da dívida. O ministro Haddad, ele, com muito jeito, né, ele pode colocar essa questão no centro da discussão também. Vamos colocar tudo num pacote, porque senão, gente, aquilo que eu tenho
batido aqui com vocês o tempo todo, né? O governo Lula não vai conseguir fazer grandes transformações aqui no nosso país, gerando a frustração de uma parcela significativa da população que aguardava que nós tivéssemos aqui no nosso país coisas muito palpáveis, né? Coisas assim, decisivas mesmo, que mostrem para o cidadão que, de fato, nós tivemos uma mudança importante aqui no nosso país. Só cuidar de programas sociais, infelizmente, não são atitudes suficientes para uma politização, um entendimento do conjunto da sociedade do que nós passamos aqui no nosso país. Gente, olha só que coisa interessante dentro desse assunto. Veja o crescimento do PIB das maiores economias do mundo em 2023, uma matéria aqui da Folha de algumas semanas atrás, né? E aí a variação do PIB mostra que a Índia teve um desempenho espetacular de 7,3, depois vem a China, Indonésia, Turquia, Rússia com 3,6 de crescimento. E depois vem o México com 3,2 e aí o Brasil com 2,9. Gente, como é que pode a Rússia estar na frente do Brasil, ela que está enfrentando guerra, um cerco mundial, enfim, uma série de crises, né, que estão ali envoltas na questão do conflito dela com a Ucrânia, e o Brasil está crescido menos do que a Rússia. Olha, com o abismo social que nós temos, nós não podemos achar que esse crescimento é um crescimento legal. Com esse crescimento de 2%, 3% ao ano, enfim. Vocês acham que o Brasil vai erradicar os problemas sociais aqui da nossa nação? Em quanto tempo? Em 100 anos, se a gente for nessa linha, né? Isso não é uma coisa aceitável quando a gente vê tanta miséria no nosso país que precisa ser enfrentada, né? Bom, aliados de Bolsonaro temem procurar Alexandre de Moraes, né, em nome do ex-presidente. Eles já estão vendo que estão batendo na trave, né? O Alexandre de Moraes não quer papo com bolsonarista, né? E aí eles acham que fazendo medinho, através de deputado norte-americano, que o Alexandre de Moraes vai ficar invocado, né? Bom, enquanto isso, Gilmar Palusa leva parlamentares e governadores para evento em Portugal. Veja quem vai. Gente, olha, não é explicável um ministro de uma Suprema Corte fazer um encontro fora do nosso país com brasileiros. Que coisa mais esquisitona, né? E vai ter encontro lá, nós sabemos que no final da história os lobbies acontecem. Qual é o sentido desse tipo de encontro, né? Fora do nosso país com brasileiros e com pessoas que têm ali algum tipo de interesse junto ao Supremo Tribunal Federal. Isso tem que ser criticado, isso tem que acabar, isso não pode acontecer. Como não pode acontecer também ministros de um governo progressista, né, estarem nesse tipo de situação aí de converscote, né? Não tem justificativa, né, gente? Então aí, que fique aqui também mais um ponto aqui para a gente mostrar que nós estamos atentos enquanto sociedade, né? Eu fico por aqui, mais tarde a gente volta, porque a semana promete. Tchau!